Está no ar o programa Café com Leite, com o Dr. Francisco Leite. Boa noite. Ele é jornalista e editor do jornal Folha da Manhã, que circula no Cariri desde setembro de 1993. Críticas, desafios e conquistas, tudo isso saberemos hoje no programa através do nosso convidado, Demontier Fernandes. É com ele com quem vamos conversar. Apoio Água Mineral São Geraldo, Laboratório Lamic, Azul Entulhos, Indústria de Pães Pão Nosso, Marmoraria Juazeiro, Cola Maluca, Juaço e Uniodonto. Boa noite, Demontier, é uma honra recebê-lo aqui em nosso programa e eu queria começar essa nossa conversa descontraída hoje do programa Café com Leite, Demontier, de uma forma querendo saber de você. Você saiu do mundo financeiro, você trabalhou em bancos, né? Por muito tempo, e de repente você muda do mundo financeiro para o mundo da informação. O que te levou a isso? É uma mudança assim radical, né? É radical, Leite, mas ela tem uma história. Quando eu morava no sítio, eu me alfabetizei com 7 anos, e aí eu comecei a tomar gosto pela leitura. Eu sempre tive um gosto refinado pela leitura, mas depois que eu vim morar na cidade, aí veio uma paixão pelo meio jornal. O jornal, a revista, todos esses veículos no papel, o gosto pelo papel, pela leitura no papel, nos livros, e aí isso fez com que eu passasse a ter isso gravado na minha vida. E quando eu fui trabalhar no sistema financeiro, eu trabalhei no Bradesco, trabalhei no BEC, o antigo BEC, e fui até o Banco do Brasil. E quando eu estava no Banco do Brasil, já numa fase já decisiva em termos de para trabalhar como administrador, aí bateu mais forte o sentido de trabalhar com imprensa. E aí eu parei, vi que era uma encruzilhada que eu tinha que tomar uma decisão. E tomei a decisão de fazer apenas jornal. Era aquilo que eu queria fazer. E aí saí do banco e fui fazer o jornal. Você mesmo trabalhando em bancos, você já gostava muito de ler e admirava os escritos? Eu acompanhava todos os jornais, acompanhava a imprensa escrita, que eu sempre fui apaixonado pela imprensa escrita, e aquilo estava dentro de mim. Só que chegou num ponto que eu tinha que decidir, não dava mais para continuar com aquela visão de mercado financeiro. Não dava para conciliar, não? Não dá para conciliar pelo seguinte, por causa da questão do tempo. E o meu projeto era de fazer um jornal aqui em Juazeiro. E fazer jornal é uma coisa muito difícil. As pessoas sabem que é muito difícil, quem já fez sabe que é difícil, porque o jornal, ao contrário de outros meios, de outras mídias, você tem que produzir um material físico. E esse material físico tem que chegar às mãos das pessoas. Aqui, nós estamos conversando aqui, o sinal aqui vai ser convertido, vai ser digitalizado e as pessoas vão receber em casa sem problema nenhum. Mas o jornal tem toda essa produção aqui, depois tem a pré-impressão, depois tem a impressão e depois tem a circulação que vai chegar no ponto final, que é o leitor. Por isso que um meio tão caro hoje, ele está hoje num embate muito grande com a chegada da internet e ele virou um meio em transição. O meio jornal hoje é um meio em transição. As futuras gerações, elas vão pegar as informações direto da internet. Mas enquanto houver o leitor de papel, o leitor de jornal, a gente tem que estar atento para poder servir a esse leitor. E é o que nós fazemos aqui em Juazeiro. Então, chegou nesse ponto que eu tinha que decidir, sair do banco e fui fazer o jornal, mas sabia que era difícil. Mas você já saiu do banco para fazer o jornal, você começou a fazer o jornal e continuou o banco ali e não conseguiu conciliar? Passei 3 anos fazendo as duas coisas. Aí chegou num ponto que era totalmente, o banco chegou de mim e cobrou também uma decisão. O banco chegou para mim e disse, você tem que se transferir, você tem que ir para a periferia de São Paulo, nós estamos precisando na periferia do Rio de Janeiro. Há uma carência muito grande de material humano nessas áreas. Você foi preparado aqui no banco e eu tive que escolher ou fazer jornal em Juazeiro ou acompanhar o banco. Aí eu decidi por Juazeiro, decidi por fazer jornal aqui em Juazeiro. É difícil, é complicadíssimo. Jornal é uma das coisas que hoje a gente vê que é cansativo e difícil, mas o resultado disso começa a aparecer. As pessoas têm respeito pelo jornal, têm respeito pela imprensa escrita e é fundamental, como qualquer atividade das pessoas, a sua, por exemplo, é que nós profissionais, nós precisamos ter credibilidade naquilo que nós fazemos. E essa credibilidade, ela leva tempo. Primeiro as pessoas experimentam você, acompanham você, testam, aí depois é que vem a credibilidade. Depois da fase já com credibilidade é mais fácil.
Não é só jornal, não, é tudo. Tudo é. O Laboratório Lamic apoia o programa Café com Leite. O Laboratório Lamic, preocupado com a sua saúde e alinhado às inovações em análises clínicas, traz para a região do Cariri uma novidade até hoje só vista em bancos de sangue. O Lamic é pioneiro em tipagem sanguínea por aglutinação em coluna. Fica na rua Padre Cícero 759, no centro de Juazeiro do Norte. Lembrando que o Lamic também disponibiliza seus exames através do site laboratoriolamic.com.br, onde você poderá ter o acesso no conforto da sua residência. Laboratório Lamic, excelência em análises clínicas. Devantier, como você disse, essa dificuldade aí nós encontramos, mas que fique claro para o nosso telespectador que não é só na mídia, não é só na comunicação. Não, é toda atividade, toda atividade. Tem que passar esse período de... Você passa um período de provação. Provação. Todas as atividades são dessa forma. Agora, depois que você recebe um carimbo aprovado, aí as coisas ficam melhores. Fica melhor. Mas com uma condição, você tem que manter aquele nível de aceitação, de respeito, de credibilidade. Se você fizer alguma coisa errada, então você vai pagar um preço muito alto. Por isso que nós não podemos errar. Você tem mais de 20 anos já nessa área. Na área 30 anos. 30 anos. Pronto. Então, você já tem seu nome consolidado. Agora, você não pode deixar que esse seu nome sofra sequer um arranhão. É como um cristal. Um cristal não pode ser arranhado. A nossa atividade é como um cristal. Ela não pode ser arranhada. Na nossas atividades, a credibilidade é fundamental. O cartão de visita é a credibilidade. O nosso programa, só fazendo um paralelo ao seu jornal, que é mídia também. Que é mídia também, né? Nós passamos aí um pouco mais de 1 ano e meio lutando para conquistar a credibilidade do nosso telespectador. Né? Mas isso é importante a gente estar discutindo isso, Demontier, porque isso faz parte do dia a dia das pessoas, porque muitas vezes as pessoas analisam, mas rapaz, Demontier tem esse jornal há 20 e poucos anos e etc. Vou fazer um jornal também. Não é assim? Muitos tentaram fazer. E desistem no meio do caminho. Desistem no meio do caminho. Porque as pessoas, elas olham aquele lado da realização e se esquecem do caminho que você trilhou para chegar até ali, do sofrimento, das noites que você passou se dedicando àquela causa, do custo que aquilo ali tem, que é uma empresa. Quando chegar no final do mês, você tem que pagar. Você tem que pagar os encargos, os salários, os fornecedores. Aí, às vezes, você diz, não sobrou nada para mim. Aí você arrisca o mês seguinte, tá entendendo? Então, é você dentro de um barco remando, distante de chegar no outro lado do porto, mas você sabendo que você não pode parar. Se você parar, você vai ficar esquecido e perdido no tempo. Não é isso que nós queremos. E para restabelecer depois é difícil. É mais difícil. Mas quando você saiu lá do banco, com esses 3 anos, você já começou com esse título, Jornal Folha da Manhã? Eu fiz, antes de fazer o jornal, eu procurei um título. E tinha que ser um título que fosse assim, aceito pela maioria da população. Jornal tem muita questão da tendência. Tem umas pessoas que têm tendência para o esporte. Então puxa o jornal mais para o esporte. Tem outros, principalmente os ligados à violência, que puxam o jornal para discutir diariamente a criminalidade. Mas eu queria um jornal que ele fosse um jornal generalista, que ele fosse um jornal que abrangesse a cidade como um todo. Aí o fundamental dele é ter um noticiário das principais notícias da cidade e ter um foco na política, na administração e na economia. Porque quando a gente vê a política, a administração e a economia, é a vida da gente, é a vida de cada um de nós. São os impostos, são as realizações, é a previdência, é a educação, é a saúde. Tudo aquilo está focado naquilo ali. Então eu procurei um nome que ele fosse um nome neutro. Folha da Manhã. Eu queria fazer um jornal, naquela época ainda tinha jornais que circulavam à tarde, outros que circulavam à noite. Aí então eu procurei um jornal que ele saísse todas as manhãs e que tem umas pessoas que tomam o café da manhã, aqui é café com leite, mas tem umas pessoas que tomam café com jornal. Café com jornal. Café com jornal. Então quando o jornal não chega, eles ligam pra gente. Foi que houve, mas é só um atraso da pessoa que entrega. Então o jornal, ele tem ele vira uma coisa que acompanha as pessoas. Todo veículo de comunicação tem essa coisa entrada. Que nós quando ciceropolitanos, nós queremos saber o que acontece na nossa cidade, né? Sim, antes do jornal tinha uma dificuldade muito grande, porque a visão de Juazeiro
ela era conduzida pelos correspondentes dos jornais de Fortaleza. Então, eles tinham uma pauta que era enviada de Fortaleza para cá para cumprir. Geralmente era o quê? Um acidente grave, uma romaria ou uma autoridade quando via para cá. O dia a dia da cidade, a carência do bairro, o problema da Câmara de Vereadores, os problemas da cidade como um todo não apareciam nesta mídia, porque ela era uma mídia distante que procurava uma pauta diferente. E quando chegava lá... Era completamente diferente, exatamente. Aí nós fizemos uma pauta da cidade todos os dias, nós saímos todos os dias com as 10 a 12 notícias da cidade. No domingo eu olho a imprensa do Nordeste. E na imprensa do Nordeste, Fortaleza em especial, muitas vezes não tem uma notícia sequer de Juazeiro. E nós trabalhamos 5 dias úteis da semana, gerando notícias exclusivas de Juazeiro, agora um pouco mais Crato, Barbalha, a região. Nós estamos chegando um pouco à região, nós chegamos no Crato, estamos a caminho de Barbalha, passos lentos. Agora, o nosso foco continua sendo Juazeiro, mas nós estamos conseguindo abranger já outras cidades da região. Azul Entulhos está com o programa Café com Leite. Se você está construindo ou reformando e não sabe o que fazer com aquilo que sobrou da sua construção, seus problemas acabaram. A Azul Entulhos chegou para resolver esse problema. Remoção de entulhos com segurança, credibilidade, com profissionais qualificados. Agora é simples. É só ligar para a Azul Entulhos no telefone 988668444 e chamar a Azul Entulhos de qualquer parte da região do Cariri. Azul Entulhos contribuindo para um meio ambiente bem melhor. Um abraço a todos que fazem Azul Entulho aqui na região do Cariri. Demontier, você disse que o seu foco é Juazeiro, mas temos também notícias do Cariri. Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha. Temos porque o Juazeiro é uma cidade muito integrada. Eu gosto muito do Juazeiro, essa capacidade que o Juazeiro teve de agregar. Juazeiro é uma cidade que agrega. Ela é uma cidade que tem, eu considero Juazeiro como uma cidade mais nordestina de todas as cidades do Nordeste. Porque se você for em Caruaru, se você for em Imperatriz, se for em Campina Grande, em Mossoró, você vai encontrar muita gente de fora, mas não vai encontrar como se encontra aqui em Juazeiro. Não tem uma rua em Juazeiro que não tenha uma mão colocando uma pedra ali de um alagoano, de um pernambucano, de um paraibano. Então, isso é uma das coisas que nenhuma outra cidade tem, só o Juazeiro tem. E ainda tem aquele mundo cearense aqui dentro, de pessoas de todas as cidades daqui da região, do interior do Nordeste e do Ceará, aqui dentro de Juazeiro. Então é uma cidade única sob esse aspecto. Então o nosso foco sempre foi e será Juazeiro. A história, as angústias, o sofrimento do dia a dia de Juazeiro, que nós sofremos muito, as expectativas, as realizações. Juazeiro é uma cidade tão fantástica que há 15 anos atrás, você, contador, sabe muito bem disso, a gente estava atravessando uma crise econômica sem precedentes. E a gente não via em Juazeiro nenhuma perspectiva. Se a gente pegar as páginas do jornal de 15 anos atrás, a gente vai ver isso. Havia uma reclamação muito geral do comércio, que chegou a fechar um dia, na crise grande de 93, exatamente quando o jornal começou, e depois o Juazeiro deu um salto, de repente, já nessa virada de século, Juazeiro deu um salto de qualidade em todos os aspectos que você possa imaginar. Nós tínhamos uma carência muito grande de cursos superiores. Hoje nós temos cursos superiores sobrando. Nós tínhamos em Juazeiro uma carência muito grande de cursos técnicos. Hoje nós temos cursos técnicos em nível médio e nível superior sobrando. Isso produzindo conhecimento. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande de abastecimento de alimentos. Os caminhões passavam na BR, iam em Fortaleza e depois voltavam para Juazeiro. Agora não. As carretas vêm para aqui, para Juazeiro, e daqui o Juazeiro, de repente, virou, Leite, um centro de distribuição no interior do Nordeste. Então, essa condição geográfica de Juazeiro, ela foi fundamental para favorecer a cidade nesse aspecto. Então, hoje nós somos uma cidade que a gente observa muitas outras que estão numa crise bem maior e a gente está já superamos essa questão econômica. Hoje o grande problema de Juazeiro é como a cidade vai se organizar para os desafios do futuro. O trânsito de Juazeiro é um problema que já é para a engenharia de trânsito avançar nisso aí. A violência que a gente vê na periferia de Juazeiro, ela já transcende essa condição de Juazeiro, que não é uma cidade violenta. Juazeiro não é uma cidade violenta. Ela é uma cidade devotada a uma causa religiosa, ela é uma cidade de pessoas trabalhadoras, mas a violência de Juazeiro já é uma coisa preocupante. Então nós já temos aqui, embora com essa cara de cidade pacata do interior, a gente já tem indicativos fortes de uma cidade extremamente violenta, como a gente percebe nas grandes metrópoles. Isso aí
Bom, mas é aquele lado negativo que o progresso traz. Em toda parte acontece natural, isso. né? Natural. Não pode crescer só nos benefícios. O desafio é como nós, juazeirenses, vamos administrar isso aí. E vamos aguardar. E olha que o futuro está muito próximo. É próximo. Muito próximo, né? Mas você fugiu das suas respostas. Aí você não me disse no início, na pergunta anterior, o nome do seu jornal. Sim, aí eu decidi fazer o seguinte, fazer um nome que fosse neutro, que não um nome que onde você chegasse, pudesse identificar, porque as pessoas colocavam o nome de jornais, era uma época em que se colocava o nome do jornal para chamar a atenção, e eu não queria isso. Eu não quero nada para chamar a base do cheguei, eu quero uma coisa que com o tempo seja reconhecido, que não seja aquela coisa de aventureiro. Aí por isso que eu procurei um nome bem neutro, Folha da Manhã. Uma folha de jornal pequeno, simples, mas uma folha diária. Então ele nasceu com esse nome. Já nasceu com esse nome. A própria empresa é Editora Folha da Manhã. Então tudo já foi focado com uma coisa simples, direta, que se comunicasse com as pessoas e que não tivesse dificuldade para a continuidade, fosse uma coisa neutra, mas uma coisa neutra que se impusesse com o tempo. E que pela manhã todo mundo saboreasse um cafezinho se lembrasse, com leite e o jornal, né? Exatamente. Com leite, com leite e jornal, ao invés do café com leite. Ô, Demontier, vamos tomar uma água? Você conhece a água mineral São Geraldo? Eu conheço a água e todos os produtos São Geraldo. E o jornal Folha da Manhã divulgou a água mineral São Geraldo quando ela estava recebendo a concessão dela, lá na década de 90, e eu cobrava também do Tico. Tico, cadê a água mineral? Até quando ela saiu, que foi a primeira água mineral daqui de Juazeiro. Com certeza. Hoje nós temos várias, mas ela foi pioneira. Ela foi pioneira. E agora eu vou lhe servir a melhor água mineral que tem. Ela foi pioneira e continua sendo a melhor. Demontier Fernandes, esse jornalista, editor, que tanto luta no jornal, no periódico não, né? No jornal diário. Jornal diário. Todos os dias úteis há 23 anos. Folha da Manhã há 23 anos. E agora eu vou preparar um Leite, café. deixa eu só interromper. Nessa crise grande, hídrica, que passou São Paulo, eu tenho amigos em São Paulo que ligavam para mim perguntando como é que está o problema de água aí? Aí a gente tendo a Chapada do Araripe com os aquíferos, jogando água mineral de qualidade excelente para nós aqui todos os dias. Isso é uma bênção que só o Juazeiro tem, né? Só o Juazeiro. Vamos preparar agora um café com a deliciosa água mineral São Geraldo para o nosso convidado Demontier Fernandes, do diário Folha da Manhã, aqui conversando com a gente, contando a sua história. Ele que é aqui. É de Caririaçu? Não, é do Cariri, ele é de Juazeiro. Ele disse que nasceu em Caririaçu, mas é de Juazeiro. Enquanto saboreávamos nesse intervalo um delicioso café preparado com a melhor água mineral da região, a água mineral São Geraldo, adicionado a isso o delicioso pão da indústria de pães Pão Nosso. Portanto, se você costuma se deliciar no café da manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda melhor. Pão de forma, hambúrguer, hot dog, integral, dentre tantos outros com sabor inigualável, você só encontra na indústria de pães Pão Nosso. Faça já o seu pedido pelo telefone 3571-6313. A indústria de pães Pão Nosso fica na rua Marcos José Rodrigues, número 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro. Pão Nosso, é uma honra lhe servir. Demontier Fernandes, diariamente um jornal é difícil, e escrito ainda mais. Você enxerga o apoio dos seus patrocinadores, com facilidade ou você tem dificuldades? Essa pergunta foi cruel para você. Leite, o que acontece é o seguinte, não é apenas o jornal em papel que está sofrendo toda essa crise que a gente está atravessando agora. Todos os veículos de comunicação estão enfrentando essa dificuldade. Uns mais, outros menos. Quem já chegou na internet e que está sedimentado na internet, está sobrevivendo com condições melhores, porque é a mídia do momento. Mas todos os veículos de comunicação neste país hoje estão enfrentando uma dificuldade muito grande. E principalmente os jornais, porque os jornais, no caso do nosso caso, a gente importa papel. E todos esses componentes, todos esses insumos que são dolarizados, com essa elevação do dólar, fica numa situação mais difícil, porque você eleva os custos e não tem uma contrapartida de aumento das verbas de publicidade. Mas é um problema que a gente sempre enfrenta. As crises do Brasil elas são cíclicas. Elas se completam, aí depois tem aquele
curto período de bonança, depois você volta para outra crise. Mas é a própria vida, é você superar em cima das crises para poder dar a volta por cima. O apoio, ele sempre vem com essa dificuldade, mas aí vem a questão, quais são os objetivos, os ideais de Demontier Fernandes para ampliar o seu jornal, ou no aspecto territorial, ou no aspecto da mídia eletrônica? Nós temos dois aspectos. Primeiro, é conseguir expandi-lo em papel para a região do Cariri. Nós já demos um salto, já chegamos ao Crato, estamos na direção de Barbalha e nós queremos fechar pelo menos esse triângulo Crajubá aqui, que é fundamental para a gente. Aí depois é que nós vamos pensar numa edição eletrônica. Essa edição eletrônica, ela virá, mas depois que a parte do papel estiver consolidada. Nós ainda estamos trabalhando arduamente no papel para poder fechar o nosso quadro de leitores de papel e partir para porque o leitor de internet, ele é mais ele gosta muito de vídeo, ele é muito de notícias rápidas, então ele não lê uma crônica, o leitor de internet, ele não lê uma crônica, é diferente do leitor de papel. O leitor de papel, ele tem a relação dele com o jornal completamente diferente. Se um aposentado, ele tem o dia completo para poder fazer a sua leitura do jornal. E o leitor de internet, ele é um leitor rápido, ele é uma coisa de poucos minutos. Até porque a vida mesmo de internet é desse jeito. De manchete. De manchete com notícias curtíssimas, tá entendendo? Como a gente vê no Twitter e como vê nos outros meios. O jornal, isso é o projeto de Demontier Fernandes para o jornal diário Folha da Manhã. Mas o programa Café com Leite, você pode sim assistir na internet, no programa cafécomleite.com.br e também baixar o aplicativo. Impressionante que, inclusive, nós já temos um pouco mais de 400 pessoas que já baixaram o nosso aplicativo. E nós queremos, lógico, atingir a meta de 1000. É só você acessar a Google Play e baixar o nosso aplicativo, assistir todos os nossos programas, dar a sua sugestão, diferentemente, lógico, do diário Folha da Manhã, do nosso amigo, do nosso entrevistado, do nosso convidado Demontier Fernandes, que está aqui fazendo, que inclusive, Demontier, é muito importante essa leitura diária, você tocar, você ler, porque o hábito daquelas pessoas que já vinha de tempos atrás, aquele hábito de tomar café pela manhã, ainda, café com leite e jornal, né? Ainda não se deixou. Nós precisamos ainda estar mais próximo um do outro, e lendo o jornal, eu acho que nós conseguimos absorver melhor a notícia. É porque o jornal, no passado, ele era o grande veículo, né? Ele fazia a varredura de notícias do período anterior e disponibilizava para a pessoa. Quando chegou a internet, a instantaneidade da internet, ela faz com que você esteja focado no mundo a toda hora, a todo momento. Mas o jornal, ele ainda tem uma referência de os editoriais, algumas pessoas que escrevem apenas em jornal. Eu tinha um colaborador, o Assis Ferreira, que as crônicas dele, ele era aquela referência diária que as pessoas liam aqui para o Juazeiro. Então ele só escrevia praticamente no jornal. Então você não encontrava na internet, você tinha que pegar o meio jornal em papel para poder ter acesso a essas crônicas que eram muito apreciadas aqui na cidade. E agora eu quero pedir permissão ao nosso entrevistado para mandar um recado para você que está em casa. Uniodonto, um belo sorriso abre muitas portas. Pensando nisso, a Uniodonto instalou-se no Cariri, na rua Padre Cícero, 418, ali pertinho da Praça Padre Cícero, para melhor lhe atender. Um ambiente confortável, com profissionais altamente preparados. A Uniodonto agora conta também com 2 consultórios próprios, bem equipados, para atender seus clientes com conforto e segurança. A Uniodonto vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com a sua saúde bucal. Por isso, faça já o melhor plano de saúde dentário do Cariri, Uniodonto. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 3512-4137 e veja qual o melhor plano de saúde bucal Uniodonto que cabe no seu bolso. Demontier, você é crítico com o seu trabalho? Porque você que edita, você que vai à busca das notícias, né? Leite, na verdade, o jornal é uma coisa tão corrida que você fica olhando para o relógio toda hora e tem coisa que não dá nem tempo você respirar. Quando dá 6 da tarde, você já tem que estar com a manchete definida do dia, você já tem que estar com praticamente, o jornal já tem que estar praticamente pronto em termos de definição do que vai sair no dia seguinte.
porque 8 da noite já chega uma equipe para poder fazer a composição e a paginação. E 10 da noite você já tem que estar com as chapas prontas para poder colocar na rotativa. E ali o grupo, é um grupo de umas 5 pessoas, que já vai rodar o jornal para ficar pronto para o dia seguinte. Então, o grande problema de jornal é tempo. Nós não temos, o tempo se o dia tivesse 40 horas, talvez não fosse suficiente. Você não pode perder um segundo e tem aquelas fases do dia, por exemplo. Quando chega na hora de definição do jornal naquele dia, naquela hora, você não tem como esperar. Você tem que, naquela hora, espremer aquelas matérias que você tem ali, definir a sua manchete, definir as outras matérias e colocar. É diferente dos outros veículos de comunicação, que você tem mais tempo, você pode... Aqui nós estamos fazendo um material, que esse material bruto daqui vai para uma ilha de edição, aí tem mais tempo para editar, você pode corrigir alguma coisa, agora o jornal não. O jornal não pode errar e não tem tempo para se corrigir, porque hoje terminou o jornal de hoje, amanhã já é outra história. Certo, mas vamos mais longe. Eu sou contador. Eu vou puxar aqui um pouco para mim. Eu sou contador e eu te contei um fato, uma notícia que eu entendo ser relevante para que você edite. Digamos aqui, eu vou elogiar ou falar mal de um órgão público, o qual eu estou ligado. Essa notícia para você, ela é criticada, ou seja, você vai lá na fonte saber ou você vai direto e diz, olha, Leite assume e eu vou escrever. Pronto. Se ela partiu de Leite, então é uma fonte confiável. O que é que você vai fazer? Se for uma coisa grave, você deve ter o cuidado de checar, de ouvir a outra parte. Se for uma coisa do dia a dia, dessas reclamações que a gente tem de serviço público, que a gente vê que é uma coisa banal, então é uma coisa banal. É aquele nosso sofrimento. Por exemplo, se alguém chega para mim e reclama de uma fila de banco, eu não tenho necessidade nenhuma de falar com o gerente ou com o superintendente do banco, porque eu passo nos bancos todo dia e eu sei o sofrimento e quanto tempo se perde. E também trabalhei em banco. Né? Se é uma coisa dessa violência diária, que a gente está sofrendo isso já há muito tempo, do dia a dia, do roubo do celular, daquela coisa lá que a gente vê nas ruas, isso aí virou uma coisa banal. Então, essa violência banal, ela já está normalmente. Agora, quando é uma coisa grave, que envolve algo mais complicado, então, mesmo sabendo que a fonte é confiável, eu devo checar e acompanhar melhor aquela matéria antes de editá-la. Importante, né? Você já chegou a ser criticado por uma notícia que você publicou? Já cheguei a ser criticado. No começo foi mais difícil. As pessoas... nós mudamos essa cultura de mídia aqui em Juazeiro. Há 20 anos atrás, havia uma visão de que você era inimigo de fulano. E depois as pessoas perceberam que não era bem assim. Você é um cronista diário, é um cronista do dia a dia. Você está se reportando à sua cidade, aquilo que você viu naquele dia, e se você está bem intencionado para criticar, então as pessoas já acreditam que aquilo ali não é mal intencionado. No começo havia essa predisposição. Aquele momento inicial, né? Pronto, no momento inicial. Mas depois a poeira assenta e as pessoas entendem que é uma crônica de uma crítica do dia a dia relevante, verdadeira. Então as coisas começam a clarear nesse aspecto, de aceitar sem contestar de forma mais, vamos dizer assim, mais agressiva, como havia no passado. Hoje nós estamos vivendo hoje na imprensa uma fase muito boa nesse aspecto. E nesse ponto, a internet foi fundamental, porque antes a gente tinha uma dificuldade de transmissão de conteúdo. E hoje, qualquer pessoa que tem acesso à internet, ela consegue transportar esse conteúdo, depois de digitalizado, para qualquer parte, sem problema nenhum. Acabou aquelas barreiras de censura. A internet ela derrubou todas as barreiras de censura. Ela transformou todas as pessoas em repórteres. Transformou todas as pessoas em fotógrafos. Não é só a Verônica ali que é fotógrafa. Todo mundo hoje com o celular é fotógrafo. Então isso encheu o mundo de conteúdo. E como encheu o mundo de conteúdo, mas também cobrou o quê? Responsabilidade de cada um. E aí tem aqueles casos, tem as exceções, tem os desacertos. Mas nós hoje estamos vivendo uma fase ótima, excelente, que a tecnologia nos permitiu. A gente tinha uma dificuldade muito grande. Por exemplo, quando você queria saber um fato lá em Fortaleza, era muito difícil. Hoje não, você está ligado com Fortaleza a todo momento. Por exemplo, eu tenho uma filha que mora em Fortaleza. Então, muitas coisas que acontecem em Fortaleza que eu teria dificuldade de saber,
eu tenho uma pessoa minha que me passa muita coisa de lá. Instantaneamente, sem problema nenhum. Uma fonte confiável, que a gente no passado tinha uma dificuldade muito grande, até porque quando eu comecei aqui, a transmissão das notícias era ou por telefone ou por telex. 93 ainda era isso. A internet, ela chegou aqui no nosso meio em 95. Ainda era aquela dificuldade de internet, tudo. Agora, quando ela chegou no século XXI, ela se expandiu e virou a grande mídia que nós temos hoje. Nós nos atualizamos tecnologicamente. Então, isso foi muito bom, mas agora cobra a responsabilidade de cada um de nós. É preciso ter cuidado com aqueles conteúdos, é preciso ter cuidado com aqueles vídeos. Nem todos aqueles vídeos são verdadeiros. Por trás deve ter outras intenções. Então, é aí onde fica difícil para a imprensa. Você tem que ter o cuidado de saber, primeiro, de onde é que vem isso, que pretensões, o que é que está por trás disso aí, tá entendendo? Evitar problemas judiciais. Exatamente. E você não pode chegar com qualquer material desse e já colocar nas páginas do jornal. Você tem que ter o cuidado, a cautela de checar se aquilo dali tem veracidade e qual é a pretensão de se fazer aquilo dali. Porque não há dúvida de que nós estamos numa fase de tecnologia muito boa, mas por trás tem outros interesses que podem atrapalhar o nosso trabalho. Contribui e atrapalha. Contribui e atrapalha, mas são os dois lados da coisa. Da moeda. Demontier Fernandes, ele que é editor do diário Folha da Manhã, aqui na região do Cariri, em especial Juazeiro do Norte, esse batalhador, porque afinal de contas, editar diariamente um jornal durante 23 anos, isso é um grande herói, né? Vou convidá-lo mais uma vez para saborear a melhor água mineral do Cariri, água mineral São Geraldo. Demontier Fernandes, vamos saborear mais uma água, né, Demontier? A pioneira, né? Pioneira. Essa questão aqui de lhe servir sempre. E agora eu vou preparar um café. Enquanto prepara esse café aqui para o nosso convidado, Demontier Fernandes, vou falar da melhor marmoraria do Cariri, Marmoraria Juazeiro. Está construindo ou reformando e precisa de acabamento com qualidade em granito, preços especiais e condições de pagamento que cabem no seu bolso? Só a Marmoraria Juazeiro faz isso para você. E agora, com móveis planejados, a coisa ficou melhor ainda. Na Marmoraria Juazeiro você vai encontrar o que há de melhor para a sua residência ou empresa. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis, tradição e credibilidade. Fica ali na Avenida Padre Cícero 4442, atendendo também pelo telefone 3571-1551. Tradição e credibilidade é na Marmoraria Juazeiro. Demontier Fernandes, mais um cafezinho aqui. Café sem nome, viu? Café sem nome. Esse café ainda está sem nome. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos. Cola Maluca. Cola até o que você nem imagina. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço, contando com uma ampla estrutura e um atendimento realmente diferenciado, com total agilidade e rapidez na entrega. Além disso, dispomos de flexibilidade nos prazos e nas condições de pagamento e atendemos a todo o Cariri e regiões circunvizinhas. Venha fazer um orçamento. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso,
o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do programa Café com Leite, conversando aqui com Demontier Fernandes, ele que é o editor do diário Folha da Manhã, há 23 anos na região do Cariri, em especial aqui em Juazeiro do Norte, nos atualizando sobre as notícias da nossa cidade, que acontece diariamente de segunda a sexta-feira aqui em Juazeiro do Norte. E o programa Café com Leite com o apoio da Cola Maluca. Quem não possui na sua residência ou empresa aquele pequeno objeto que quebrou e você não sabe mais o que fazer? Fique tranquilo, chegou no Cariri, Cola Maluca, o adesivo instantâneo. Assim, se você precisar colar qualquer produto, que seja ele em papel, madeira, couro, plástico, porcelana, borracha, metal ou qualquer outro produto, é só adquirir a Cola Maluca e o seu problema estará resolvido. Uma bisnagazinha simples com furo automático, uma tampa de proteção química antiaderente e a qualidade aprovada, você só encontra nela, na Cola Maluca. Por isso, procure nos melhores supermercados da região o melhor adesivo instantâneo do Brasil, Cola Maluca. Se ainda não tem no mercantil próximo da sua casa, fique tranquilo, é só ligar 0800 79 3330. Cola Maluca, adesivo instantâneo. Demontier, como você faria um comparativo com o seu jornal editado com a mídia, eu diria, de rádio, a televisiva ou mesmo a de rádio? Seria a mesma notícia ou o mesmo público? Não, a linguagem de jornal escrito, ela é uma linguagem diferente da televisão e diferente do rádio. O rádio, ele privilegia muito a instantaneidade e a descontração. O rádio usa muito isso e usa muito bem, e é um recurso que o rádio tem que usar mesmo. Já a televisão, o primeiro foco dela é na imagem, depois vem as outras partes. O jornal impresso, ele tem que zelar pela língua portuguesa, no nosso caso aqui. Então, ele tem que ter o cuidado do tipo de redação que vai fazer, corrigir para diminuir os erros. A gente erra, mas a gente procura errar menos, errar sempre menos. E a linguagem do jornal, ela é uma linguagem mais formal, ela não é uma linguagem, não pode ser uma linguagem coloquial, e ela tem que ser uma coisa que, no nosso meio aqui, tem uma dificuldade que a gente não tem um grande índice de leitura de jornal aqui. Mas nós já conseguimos mudar um pouco isso aí. Antes era mais difícil. Mas o jornal, ele tem que ter como foco o leitor já de um nível bem acima da média da população. Porque tem que ser alguém que saiba ler e interpretar. Sim. E enquanto que as outras mídias, elas jogam para você uma informação que já vem mais ou menos num ponto que você consegue absorvê-la sem demorar muito a entender. E a notícia do jornal, ela exige isso de você. Às vezes uma manchete, ela já cobra de você que na manchete você tem um pouco de conhecimento, seja atualizado para acompanhar. Tanto na economia como na política, em qualquer área do conhecimento. O jornal tem essa necessidade. Tem que ter mais cuidado e tem que ter mais um foco na questão da escrita para conter o menor número possível de erros. Embora a gente erra, seja humano. Infelizmente, nós não somos perfeitos. Nem seremos. Nem seremos. Me diga uma coisa, existe a questão que eu perguntei ainda há pouco sobre a questão dos apoios, como você enfrenta essa dificuldade dos apoios, que é muito difícil, né? E o que é que você faz, o que é que a sua equipe, o que é que o jornal faz para tornar o seu leitor assíduo, fiel a você? No passado, aqui em Juazeiro, tinha uma dificuldade muito grande, porque as pessoas que faziam o jornal não conseguiam mantê-los. E aí o Juazeiro teve, durante muito tempo, um título muito, muito triste, que era Cemitério de Jornais, porque muitos jornais começavam, e depois de pouco tempo eles paravam de circular, tentavam voltar depois, mas não conseguiam, e nós conseguimos fazer isso. Quebrar esse paradigma. Era uma coisa muito terrível contra a cidade, nós conseguimos quebrar. Nós nos impusemos nesse aspecto, agora demorou muito, deu muito trabalho e tudo, e ao longo desses 23 anos,
nós construímos uma relação direta de responsabilidade com os leitores. Então, é isso que faz com que a fidelidade do leitor ao jornal. Primeiro, a linha editorial. Você tem que ter uma linha editorial que ela seja de responsabilidade. No nosso caso, qual é a nossa defesa? É a defesa da cidade, da maioria da população da cidade, naquilo que é comum a todos nós, no bem coletivo. Ter sempre a visão do bem coletivo como objetivo para se alcançar. E depois entender que um jornal ele é uma empresa comum, mas ele vende, o grande diferencial do jornal é a opinião. Ele não pode pegar aquela opinião e transformar numa mercadoria comum e sair por aí vendendo como alguém pode imaginar. É diferente de um pão, que é uma padaria que fizer um pão de boa qualidade, não tem problema, o pão está lá. Agora, o jornal ele emite opiniões. O jornal ele é uma opinião em cima dos fatos do dia a dia. É preciso ter o cuidado de entender que ele representa, antes de tudo, o interesse dos leitores, saber qual é a média desse interesse e quais são os objetivos maiores da nossa cidade, da nossa região. Então, cidade e região, você se focaliza. O que é que a nossa cidade, que é a nossa região, tem para defender nessa trincheira de luta na imprensa? E aí você tem o leito normal do seu trabalho, sem se esquecer de que você não pode confundir interesses particulares com o interesse da maioria da população. O interesse da maioria da população tem que ser sempre o interesse do jornal. Sempre do jornal, dos seus leitores fiéis. Pronto, os leitores fiéis. O leitor ele é tudo para um jornal. Tem jornais... Pronto. Tem jornal que ainda hoje, por exemplo, o Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, ele começou em 1890 e ele terminou agora em 2010. Ele passou 120 anos sendo impresso. E ainda hoje tem gente apaixonada pelo jornal, sonhando, tá entendendo? Porque ele construiu uma relação com os leitores tão forte que ele acabou e ainda hoje os leitores não se esquecem desse jornal. Tem essa coisa que fica ligado um ao paixão. outro. Exatamente. Né? Peço permissão aqui ao nosso convidado para dar mais um recadinho para você. Vai construir? Juaço Atacadista. Se você está pensando em construir, não compre ferros para sua construção antes de visitar o maior centro de vendas e distribuição de ferros do Cariri. Falo da Juaço Atacadista. Um lugar agradável, ambiente seguro, mercadoria à sua escolha, pronta entrega e com excelentes condições de pagamentos. Você só encontra na Juaço Atacadista, que fica na Avenida Leão Sampaio, 2079, no bairro Lagoa Seca. Atende também pelo telefone 3571-8888. Visite o site juaço.com.br e faça já o seu orçamento. Juaço Atacadista, nosso produto é aço, o nosso forte é você. Um abraço a todos que fazem a Juaço Atacadista aqui em Juazeiro do Norte, abrangendo toda a região do Cariri e estados circunvizinhos. Montier, qual é a notícia que você gostaria de publicar no seu jornal? Veja bem, a gente tem muitas notícias que a gente gostaria de publicar. Hoje seria uma notícia de que diminuiu o índice de violência em Juazeiro. Outra notícia boa. Melhorou a saúde pública de Juazeiro. Seria outra notícia boa. Outra notícia boa. Nós melhoramos a nossa educação pública. Seria uma notícia excelente. Outra. Essa epidemia de dengue, de zika vírus, ela hoje tem controle. Apareceu uma vacina. Seria uma notícia excelente. Nós nunca publicamos, essas notícias boas, elas demoram a vir. A gente tem que se habituar ao que acontece no dia a dia, interpretar e transformar. Mas a gente sonha sempre ter uma notícia boa para os leitores. Na economia, ultimamente apareceu muita notícia boa aqui em Juazeiro. Por exemplo, nós temos um aeroporto que é um dos mais movimentados do país. Embora ele esteja defasado tecnologicamente, ele não tenha recebido os investimentos que merecia ter, mas ainda assim, com essa crise que nós estamos vivendo hoje, uma crise econômica e política, ainda assim o aeroporto de Juazeiro ele foi um dos aeroportos que mais cresceu no Brasil, em termos de operações de embarque e desembarque. Isso é uma notícia boa para a economia. Outra notícia boa é que, apesar dessa crise econômica tão grande, aqui em Juazeiro, ela não é tão grande como em outras cidades. Tem cidades que dependem, por exemplo, cidades ligadas ao agronegócio, por exemplo, e que teve um impacto maior com a seca.
uma cidade dessa está sofrendo muito mais com o desemprego. Uma cidade que tinha, por exemplo, o foco uma produção voltada, direcionada e abastecida com água e que teve essa crise hídrica. Uma cidade dessa sofreu muito mais. Uma cidade dessa do interior do Nordeste, do interior do Brasil, onde tinha uma base industrial que perdeu uma grande indústria e que aumentou o desemprego. Não foi o nosso caso. Nesse ponto, o Juazeiro, foi uma cidade que teve uma força interna muito grande de sobreviver bem a esse período de crise atual. Todas as dificuldades ainda. Todas as dificuldades, ele conseguiu segurar o barco. Você é contador e você é um observador da economia diariamente, até porque você vive diretamente nisso. E você deve ter percebido que lá fora a crise é bem maior do que aqui. Com certeza. E a nossa economia diversificada, ela percebeu isso. Nós crescemos, a indústria da construção civil cresceu em Juazeiro. E com essa crise agora, ela sofreu um ataque, um debate muito forte lá fora, mas aqui ela ainda se manteve. O nosso comércio, como ele é um comércio direcionado para uma região, num raio aqui de 200, 300 quilômetros, que se abastecem aqui, principalmente de alimentos, de roupa, de confecções, ainda assim, com a crise, esse comércio conseguiu se manter firme, enfrentar. Exatamente. Esse número de lojas fechadas na Rua São Pedro, na Rua São Paulo, ele também tem um componente que é a especulação em cima do aluguel. Sim. Não é só a crise que faz isso, não. Tem a questão também interna da própria cidade. Então, são notícias que a gente, às vezes, deixa passar despercebido, mas que nós não podemos negar que o Juazeiro tem essa vantagem. Tem cidade hoje, no interior do Brasil, que está com um problema gravíssimo, que dependia de investimentos da Petrobras. Como a Petrobras reduziu seus investimentos, pronto, basta ver o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro está hoje com as mãos na cabeça para fechar suas contas e já viu que vai fechar com um déficit muito grande no final do ano, porque lá é o petróleo. O petróleo fez o Rio crescer e hoje está fazendo o Rio encolher, o Rio de Janeiro encolher. Inclusive, as pessoas perguntam para mim muitas vezes como é que eu enxergo essa crise. E eu digo assim, olha, nada melhor do que essa crise. Impressionante como essa crise está sendo maravilhosa. Porque essa crise, as pessoas me perguntam por quê, e eu digo assim para você, Demonti, como eu digo para os nossos telespectadores. Porque eu já sabia como conter essa crise, eu já sabia como ter os cuidados com a minha vida profissional, do meu trabalho, da minha residência, nos meus negócios, mas eu não aplicava porque eu não queria apagar uma lâmpada, porque Demontier iria me taxar possivelmente de miserável. E hoje eu digo, é um elogio, eu vou apagar a lâmpada, está doendo aqui. Então, nós sabemos disso, mas nós temos vergonha. Não era assim? Era assim, e nós tivemos crises piores. Por exemplo, a pior crise que eu vi no Brasil foi aquela hiperinflação do final dos anos 80. Não, porque, eu acho que essa pronto, ideia é você, pior. pronto, foi uma crise. Eu trabalhava em banco, naquela época. Chegava uma pessoa, fazia uma aplicação no overnight. E chegou um dia, fevereiro de 1990, que o overnight rendeu 3%. Num só dia rendeu 3%. Então, rendeu não, corrigiu, o investimento foi corrigido em 3%. Então, o que acontece? Naquela época, aquela crise era muito maior, muito mais abrangente do que hoje. A gente precisa ter a consciência de que nós temos que ter o sentido de cobrar do governo para não deixar a inflação voltar. Porque a inflação, ela penaliza todos, mas ela penaliza muito mais as pessoas mais pobres. Porque as pessoas mais pobres, o dinheiro delas vai muito mais para a alimentação, vai muito mais para o aluguel, vai muito mais para a condução, para o transporte. Então, quando a inflação penaliza essas pessoas, ela é muito mais grave do que naquelas classes mais abastecidas, que é aquelas classes mais favorecidas, tá entendendo? Então, nós temos que ter um compromisso de cobrar dos governos que eles tenham competência para não deixar que a inflação volte. Se a inflação voltar, ela vai penalizar muito mais, principalmente as pessoas mais pobres. Demontier, os assuntos são tantos, nossa conversa está muito boa, mas a produção está me reclamando ali que nós temos tempo, tem que parar a nossa conversa, e eu estou triste com isso. Temos, e a gente pode... Eu tenho acompanhado esse programa, por incrível que pareça, é exatamente na hora que eu estou fechando o jornal, então fica no sufoco, eu ligo a TV, que eu assisto pela TV, e fico trabalhando, fechando o jornal e acompanhando as entrevistas, boas entrevistas. Você está gravando uma parte da memória do Juazeiro e do Cariri, que eu vi muitos convidados de fora, e eu espero que esse programa continue e que ele tenha
esse mesmo padrão de qualidade e que ele seja, por exemplo, hoje tem uma facilidade de a gente arquivar os conteúdos que era difícil no passado. E que ele, quem sabe, esse programa no futuro, ele não seja uma referência para quando a gente for fazer um levantamento histórico do Juazeiro e do Cariri, a gente tenha, acessando facilmente lá no arquivo de internet, tenha todos os programas catalogados e que a gente possa identificar esse referencial histórico de Juazeiro e do Cariri através do seu programa, que você fez muito bem. E a televisão, ela tem esse poder, esse contato imediato da imagem e depois fica guardado lá para depois, através da internet, a gente ter acesso. Com certeza. Guarde estes programas e mantenha este programa de alto nível, que nós estamos precisando de uma TV de alto nível. Temos através de alguns outros programas como esse seu. E é preciso que esse programa continue. E que ele continue fazendo este papel de programa de alto nível, porque nós temos esse excesso de conteúdo que tem hoje, ele faz com que o leitor, o ouvinte, o telespectador de boa qualidade, ele saia procurando, saia atrás e encontre um programa como o seu. Agora você me emocionou nesse final. Muito obrigado, Demontier Fernando, pela participação aqui no programa Café com Leite, enriquecendo os nossos telespectadores com as suas informações. É a história de Juazeiro brilhando aqui todas as noites, de terça a sexta-feira, na TV Verde Vale. Vamos a um rápido break, daqui a pouquinho nós voltamos. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Se você não sabe o que fazer com o que sobrou da sua construção ou reforma, não se preocupe. A Azul Entulhos chegou para dar a destinação correta para este material, contribuindo assim para termos uma cidade mais limpa e um meio ambiente agradável de se viver. A Azul Entulhos é uma empresa que tem maior agilidade e segurança na execução dos serviços, especializada para atender a demanda de sua obra com 100% de eficiência. Qualquer parte da região do Cariri, a Azul Entulho atende você. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa.